Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica, agora Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 8, continuando aqui ainda nesse capítulo. Se você gosta desse conteúdo, não esqueça de dar o seu gosto, ele nos ajuda imenso aqui nas redes sociais. E, claro, partilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que Ele nos ilumine? Senhor Jesus, mais uma vez, vamos meditar na Tua Palavra, e é ela que queremos nos encher. Por isso, que através dela, o Teu Espírito fale conosco, abrindo o nosso entendimento, nos dando a perfeita ideia da Tua vontade para nossas vidas. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha abençoar essa pessoa que está acompanhando conosco essa meditação. Em nome de Jesus. Amém. Então, Apocalipse 14, versículo 8. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da fornicação. O comentário diz assim: caiu Babilônia. Este é o resultado da vitória alcançada pelo Cordeiro de Deus na cruz e que foi anunciada pelo anjo, ou seja, a queda da Babilônia mostra o fim do império político-econômico ligado à religião. Babilônia significa o cristianismo social, aparente e exteriorizado, comprometido com o poder político deste mundo e com a unificação de todas as religiões. A doutrina da Babilônia está em pleno funcionamento e é diabolicamente inspirada dentro dos princípios e das regras que interessam aos seus objetivos. O anjo anunciou exatamente o fim deste sistema maligno. Aqueles que quiserem escapar da destruição que virá sobre a Babilônia devem sair do meio dela e se entregar ao Senhor Jesus Cristo o quanto antes. Então, essa palavra aqui, o caiu, no sentido a Babilônia, ela que tinha tanto poder, agora caiu. E a última palavra, fornicação, quer dizer, a fornicação é ter relações sexuais fora do casamento. E aonde isso se aplica, então, na nossa vida espiritual? Quando eu digo que o Senhor Jesus é o meu Deus, mas, ao mesmo tempo, eu sirvo a outros deuses. Outros deuses, por exemplo, a mim mesmo, meu egocentrismo, Eu faço tudo o que vai me favorecer. Se me favorece algo, eu estou dentro. Se não me favorece, não quero saber. Então, normalmente as pessoas se tornam assim, sem afeição, elas se tornam egoístas, pensando sempre mais em si mesmas e nos seus próprios benefícios. Então, ela se torna o próprio Deus da vida dela. Quando não, aqueles pais que idolatram seus filhos, ou o marido ou a esposa que idolatra o seu cônjuge, ou a pessoa que idolatra o seu trabalho, ou a pessoa que idolatra o seu dinheiro. Então, há deuses de todas as formas e maneiras. Então, a fornicação são aquelas pessoas que traem a Deus em troca dos seus recursos materiais. No 9 diz: e seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. O comentário do 9:10 diz o seguinte: se alguém adorar a besta, o terrível pecado da adoração da besta e da sua imagem trará a todos os seus seguidores a maldição do inferno, pois receberão a marca do diabo em sua mão ou na testa. Todos os que têm rejeitado a mensagem da cruz, que não têm renunciado a si mesmos e não têm praticado a palavra de Deus, terão também o mesmo destino. Há muitas pessoas que têm confessado a Jesus como Senhor e Salvador, mas nunca tiveram encontro pessoal com Ele. Frequentam uma igreja simplesmente pelos benefícios alcançados, mas quando as perseguições vêm, desanimam e não permanecem. Isso porque a aparente fé que demonstram ter é apenas superficial. Estes sofrerão a mesma condenação dos adoradores da besta,
e serão atormentados eternamente caso não se arrependam. Mateus 10 e 28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem seria esse que tem esse poder de fazer perecer a alma no fogo? É o pecado, porque o pecado é um espírito que nos domina, que se agarra a nós e que não permite que venhamos ter a comunhão com Deus. Esse é o maior problema da humanidade hoje. Bom, mas voltando ao versículo 8 que nós lemos, então acentua-se que agora fala um segundo anjo, né? E este prossegue com a mensagem do primeiro, ou seja, a completa. Ele anuncia um resultado da vitória alcançada pelo Cordeiro na cruz, que se encontra justamente diante da revelação visível. Por isso nós vemos isso lá no versículo 8. Vamos conferir novamente. Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Lá no versículo 7, né, o último vídeo nós terminamos ali, ele fala o seguinte: chegou a hora do seu juízo. Então esse anúncio antecipado torna-se mais uma vez visível o esforço da graça de Deus em meio aos terríveis juízos que estão sendo derramados na terra. Então, Babilônia, Babel, é o primeiro lugar onde toda a cristandade aparente, unificada com todas as religiões do mundo, aparece, né? Então, a cristandade aparente é aqueles que eles aparentam uma coisa, mas no fundo não são. Milhões de pessoas chorarão em suas igrejas e salões de culto porque não participaram do arrebatamento. Eu posso imaginar o quão difícil será. Hoje as pessoas, né, porque se seguem um cristianismo muito fácil, né, elas pensam, né, a minha vida está bem, eu tenho um grande testemunho, a minha vida está maravilhosa. Então elas não se preocupam com a vida espiritual delas, de fato, de verdade. Se Jesus ele voltasse hoje, né, qual seria o resultado na igreja? Quantos subiriam, quantos ficariam? Né? E aí eu venho, aponto o dedo para a minha classe, né, para a classe dos pastores. Quantos pastores talvez não subiriam e ficariam? Né? Porque não estavam realmente na fé. Sabiam ensinar a fé, mas não estavam vivendo a fé. Então a autoridade do Estado e a Igreja Mundial estarão unificadas, pois o anticristo, como único líder do Estado mundial, as unirá com todas as outras religiões do mundo, formando uma Igreja Mundial sem Cristo, né? Porque ele é o anticristo. Então é uma igreja unificada. Nós já vemos sinais disso, né? A unificação da igreja oficial no mundo inteiro, viajando a países para fazer acordos, né? Acordos, uniões com religiões extremistas, mas que aceitam a religião oficial de muitos países. Então, é nessa união que nós começamos a ver o chamado ecumenismo, né? A união de todas as religiões. Então, se hoje a briga, por exemplo, há pessoas que falam, eu sou dessa tal religião, eu sou dessa igreja, não há outra, só essa salva. Vem o outro debate com ele dizendo que a dele está certa. Então, há sempre uma confusão, há sempre brigas, há sempre desentendimentos nessa área, porque todo mundo se diz entendedor da palavra de Deus. Mas nós sabemos se a pessoa vive realmente a palavra de Deus pelos frutos que ela apresenta, né? Na verdade, no princípio, a Babilônia já caiu quando Jesus exclamou, está consumado, na cruz do Gólgota. A Babilônia é a personificação da rebelião do homem contra Deus. Isso já começou em Gênesis, né, com a construção da Torre de Babel e com o Império Babilônico, de um modo geral. Então, quando nós vamos lá em Gênesis, nós vemos a construção da Torre de Babel. Primeiro que a desculpa foi para ficarmos mais próximos de Deus, né? Quando se uma construção pode nos aproximar de Deus, não. Mas, na verdade, a intenção ali era que autopromoção daqueles homens, eles queriam se autopromover. O resultado foi que Deus confundiu a língua de todos. E enquanto o primeiro anjo anuncia o juízo sobre todas as nações e línguas, o segundo sobre o Império Romano Mundial, que é a Babilônia, né, o anticristão, e sua prostituição com a falsa igreja, descrevendo-a como objeto de juízo divino,
O terceiro anjo dirige-se agora a sua mensagem àquelas pessoas que serão atingidas pelo juízo da maldição eterna. Por isso voltamos aqui, ele diz: e seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal de seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E eu vi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Comentário do 13, bem-aventurados os mortos. Essa bem-aventurança pode ser aplicada a todas as pessoas que no decorrer dos séculos passaram para a eternidade crendo no Senhor Jesus. Contudo, no contexto deste versículo, o apóstolo se refere àqueles que gemeram e morreram durante a grande tribulação por causa da sua fé. O martírio deles terá a sua compensação gloriosa, pois reunirão com o Senhor Jesus por 1000 anos aqui na terra. Muitos vão aceitar, adorar a besta, receber o sinal e ficar bem com a besta, mas muitos vão pagar um preço por escolher adorar e servir apenas a Jesus. Então eles terão que pagar com a própria vida. Então mais um grupo de pessoas, mais pessoas serão salvas, né? Como se fosse no último segundo do segundo tempo de um jogo. Então, ele fala da maldição eterna, da realidade do inferno. O terrível pecado da adoração da besta trará a todos os seus seguidores a maldição do inferno. Hoje em dia gosta-se de ouvir falar da realidade do céu, mas ai se alguém ousar falar da realidade do inferno. As pessoas normalmente não gostam de ouvir que o inferno existe. Elas querem ouvir apenas que o céu existe, que é tudo bom, que ela será abençoada. Por exemplo, mensagens como aquele: agindo Deus, quem impedirá? A internet, ela adora isso, né? As pessoas amam ouvir isso. Agora, dizer que elas estão erradas e que elas precisam se consertar com Deus, essa mensagem não é muito bem aceita. Também você, que ainda vive na época da graça, que nós estamos vivendo atualmente, está em perigo de cair nesse pecado. Atualmente não são os anjos que anunciam essa séria mensagem, mas homens. Também você é alguém que será salvo eternamente ou irá para a maldição que nunca acaba, pois Deus realmente quer dizer o que fala. E quem ele usa? Ele usa vídeos como este, por exemplo, né? Ele usa pessoas como eu estou aqui e tantos outros que estão fazendo realmente um papel de alertar, um alerta, né, sobre a salvação. Não é um terrorismo, porque não é pelo terrorismo que você vai para o céu, mas ele nos alerta, ele nos põe em atenção, para que nós possamos realmente olhar para dentro de nós. Então, o inferno, o lago de fogo, o enxofre, é tão terrível e tão cruel que o próprio Deus, a fim de evitar que fôssemos lá parar, ele deu o seu próprio filho a fim de morrer, pagar o preço da nossa libertação e não irmos para lá. Ainda assim, o ser humano continua recusando a oferta da salvação. E aí eu me ponho a pensar, né? O inferno é tão terrível, é tão horrível, é tão devasso, que fez o próprio Deus, né, descer da sua glória, descer da sua majestade, vir se tornar um como nós, né, encarnado, sofrer o martírio da cruz, morrendo, carregando a nossa culpa, para evitar que nós fôssemos para aquele lugar. Então, se ele enfrentou tamanha dor, tamanha humilhação, para não permitir que eu fosse para lá, então o que eu estou fazendo para evitar que minha alma vá para lá, né? Então,
eu fico imaginando quanto deve ser terrível aqueles que um dia, por exemplo, sabiam de toda a verdade, mas preferiram dar vazão às suas vontades, seus desejos, e não se guardaram imaculados, puros, como virgens, e se contaminaram e foram parar no inferno. Às vezes até por causa de uma mágoa. Há pessoas que por causa de uma mágoa elas falam, não perdoa, fulano não merece. Então elas preferem 1000 vezes carregar aquela mágoa e irem para o inferno do que o contrário, né? Que triste realidade. Mas Jesus pagou um alto preço e eu preciso, então, pelo menos, né? O preço a que eu devo pagar é o preço da minha entrega, é o preço da minha renúncia. Não sabemos exatamente o que é esse lago de fogo que existirá na eternidade. Também nem conseguimos imaginá-lo. Contudo, o quão terrível a maldição pode-se avaliar pela indizível grandeza do sacrifício que Deus realizou para nos salvar dela, pois ele entregou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Quão grande salvação ele nos deu, né? Então muitos hesitam hoje em dia a realizar uma entrega completa, até descobrirem tarde demais que agora precisarão decidir-se, né? Então, porém, a decisão deles por Jesus Cristo terá consequências terríveis. Isso dentro do Apocalipse, dentro da grande tribulação. Por não negarem sua fé e guardarem os mandamentos de Deus, haverá uma terrível carnificina nas fileiras dos santos. E Deus permitirá, porque aqueles poderiam ter evitado passar pela grande tribulação, mas preferiram os prazeres do que a Deus. Um após outro será levado ao local da execução. Eles serão marcados como dissidentes, opositores, revisionistas, hereges e etc. Os sangrentos julgamentos da Revolução Francesa, os rios de sangue que foram derramados sobre Stalin ou Hitler, nada serão em comparação com esse banho de sangue que haverá. E aí nós conseguimos mais ou menos prever ou imaginar o quão terrível serão aqueles dias, porque eles vão primeiro torturar a pessoa para que ela negue a Jesus e se volte, como se voltasse à razão. Hoje nós vemos essa disputa, né, do certo, errado, errado, certo, a inversão dos papéis, né, hoje através da direita e esquerda. Não falo da extrema direita e extrema esquerda, né? O centro-esquerda, centro-direita ainda preserva, né, bons pensamentos, mas os extremos, eles são perigosos. Então, esses extremos, o extremo esquerda, ela pensa muito como o anticristo, né? O pensamento dele é o certo, não há democracia. O extremo direita, a mesma coisa. Ele está certo, o restante está errado. Então, tem que haver o equilíbrio. Agora, quando nós vemos o último versículo, que nós lemos, o versículo 13, eu gostaria de ler ele de novo. Ele diz, e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Essas palavras trazem um grande refrigério para nós e para aqueles que perderam um ente querido e sabem que está salvo. Então essas palavras podem naturalmente ser aplicadas a todos os santos que dormiram, passado, pois todos os que morreram no Senhor no decorrer dos séculos estão salvos. O sangue e a justiça de Cristo são seus adornos e vestes de honra. E aqui nesse parâmetro do Apocalipse, aqueles que vão ter que pagar com a própria vida. O Espírito Santo geme com os santos que passam por sofrimentos e tribulações e se alegra pela salvação e glorificação deles. Ele foi testemunha da perseverante fidelidade deles. Ele conhecia o trabalho de suas almas, o trabalho de oração realizado pelos homens, crentes, mulheres também durante a grande tribulação. Será muito intenso, porque de outro modo eles não poderiam testemunhar de Jesus até a morte. Então eles tiveram que lutar com todas as forças
Eles tiveram que lutar com muita força para permanecer até o fim. Há uma promessa especial para aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro durante a grande tribulação. Então, a sua morte no Senhor tem, por consequência, um coroamento e grande honra. Através do martírio, eles se tornam participantes de algo muito melhor do que se continuassem com vida. Então, a mesma coisa se passa, por exemplo, na altura em que Israel foi à Babilônia, né? Foi cativo à Babilônia. Quando veio a profecia sobre Ezequiel, né? A volta, o retorno do povo a Israel, aquilo servia como alento. Por isso, hoje o livro de Apocalipse para nós tem que ter esse mesmo poder, o poder de nos fazer voltar a essas origens aqui. Então, voltar ao que é o mais importante, né? A nossa ida aos céus, o nosso encontro com Jesus e nós estarmos ali reunidos, a igreja do Senhor Jesus, nos tronos. Mesmo que os santos da grande tribulação não pertencem à igreja noiva, eles têm parte na promessa que também foi feita a nós. Temos uma promessa tripla a esse respeito. A primeira promessa está em 2 Timóteo 2,12. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então, simples compreender. Se eu faço uma coisa, eu tenho o benefício dela. Se eu faço outra, eu vou colher os frutos, né? Por exemplo, plantar, todos estamos plantando. Por isso que a colheita ela é obrigatória. No 1 Coríntios 6,2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então, essa promessa vai se cumprir nesse grupo de pessoas que vão ser salvas nessa grande tribulação e para nós hoje também. Agora, 1 Coríntios 6,3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. E que anjos seriam esses? Os anjos decaídos, né? Eles caíram, serão julgados e nós estaremos nesse dia. Os santos da grande tribulação, porém, terão que morrer fisicamente. Eles não terão outra escolha. Diferente dos dias de hoje, que nós podemos escolher realmente morrer para o mundo, mas não fisicamente. Espiritualmente, nós crucificamos a nossa carne com Jesus na cruz. Nós temos que morrer espiritualmente para sermos glorificados. E é aqui agora, nesse último período, antes do arrebatamento, que se requer uma entrega completa a Jesus Cristo. Quem atualmente não se dedica totalmente ao discipulado, cai de volta e se desvia. E de fato, quantas pessoas pensam assim, tá tudo bem, mas eu tenho meu trabalho, eu tenho meu estudo, eu tenho minha casa, eu tenho que correr, eu sou sozinho, só sou eu para fazer isso tudo. É verdade, mas você não pode cuidar da sua vida espiritual. Como disse aqui, né? Nesses últimos tempos, o último período que nós estamos vivendo, estamos perto do arrebatamento. Agora, mais do que nunca, tem que haver uma entrega total a Jesus, para que você não fique aqui. Agora, no entanto, você ainda tem tempo para entregar seu coração e sua vida completamente ao Senhor. Aproveite o tempo da graça, que não vai mais durar muito tempo. Então, não perca suas oportunidades, não perca as chances que você tem de ir à igreja, de buscar a Deus, de ouvir a palavra, de você ler a Bíblia. Não perca, são chances e oportunidades que você não pode desperdiçar. E hoje é fácil desperdiçar o tempo, uma vez que nós temos a janela para o mundo inteiro através da palma da nossa mão. Um telemóvel, um celular, nos dá acesso a todo o conteúdo do mundo inteiro. Então, cuidado para você não desperdiçar o seu tempo com coisas vãs e não dar prioridade às coisas mais importantes da vida. Deus abençoe.